Graça e paz, amados. Vocês que estão aqui, vocês podem se sentar. É com grande alegria que nós nos reunimos mais uma vez em nome do Senhor Jesus, tanto aqui no templo, quanto nas casas. Como bem disse Ulisses, nós estamos unidos pelo Espírito de Deus, no vínculo do amor. Então, todos vocês são bem-vindos. Ainda é uma situação que nós estamos vivendo de isolamento, de caos, porém, nós que somos do Senhor, nós não podemos esmorecer ou desanimar, porque Ele é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança de dias melhores, nossa esperança de que isso vai passar. E creia, vai passar. Tudo na vida passa. O que só não passa é a palavra de Deus. Então, nesta noite, eu quero compartilhar com você algo que tem preenchido o meu coração, algo que eu tenho compartilhado com a mesa diretiva, com alguns irmãos, do desejo que nós temos tido com relação à nossa igreja, da maneira de ser igreja. E eu creio que esse tempo de isolamento, esse tempo onde nós não podemos nos tocar, não podemos estar muito perto, nesse tempo onde temos que ficar dentro das nossas casas, se assim possível for, Deus tem nos ensinado a ser igreja. Deus tem nos ensinado de uma maneira muito peculiar, que nós precisamos ser igreja, não só dentro de quatro paredes, mas nós precisamos verdadeiramente ter uma vida cultica. Cultuar, adorar, louvar, pregar a palavra de Deus, por onde nós formos, porque nós somos a igreja de Cristo. E nesta noite eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, nós vamos ler do verso 19 ao 22. Você que está na sua casa, sozinho ou com a sua família, tome a sua Bíblia agora. Lembrando que hoje é dia de ceia e o Senhor nos convida a participarmos da mesa, da ceia do Senhor. E, por isso, você ainda tem tempo, se ainda não preparou o seu pão e o seu suco, para juntos nós cearmos na presença do Senhor. Efésios, capítulo 2, verso 19, diz: portanto, já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce, para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Mais uma vez, curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Papai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos agora a unção e a revelação do teu Espírito Santo. Nós pedimos uma palavra agora revelada pelo Senhor, uma palavra rema, que possa encontrar guarida nos nossos corações. E que esta palavra venha pelo poder do teu Espírito Santo, produzir frutos a 100 por 1, para a glória do teu nome. Assim, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar com você nesta noite sobre a igreja, corpo vivo de Cristo.
A igreja é a família além dos nossos vínculos naturais, de pai, de mãe, de irmãos, de filhos. A igreja vai além. A igreja é a conversão de uns aos outros. Igreja é perdão, igreja é comunhão, igreja é ajuda, é auxílio, é edificação. Igreja é amor. Igreja congregada é a palavra de Deus sendo proclamada profeticamente. É a esperança, é a manifestação da graça de Deus pela salvação em Jesus Cristo. Igreja é onde a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida dos poderes e das autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o plano que Deus realizou em Jesus. Sabedoria essa que é diversificada e multifacetada, assim como as facetas de um diamante que refletem e ressaltam a sua beleza. Sabedoria de Deus que é observada por poderes espirituais, através da igreja, quando ela está reunida, e não só reunida, mas unida, onde quer que ela esteja. Com isso, nós podemos entender o chamado que cada um de nós tem, conforme o apóstolo Paulo fala, no capítulo 4, versículo 1 de Efésios. Ele fala que nós somos parte do corpo vivo de Cristo, a igreja do Senhor. E nós temos o dever de vivermos de maneira digna a vocação que recebemos. A palavra de Deus está nos afirmando que nós temos uma vocação, que nós temos um chamado. E se você faz parte da família de Deus, se você faz parte da igreja, se você é o corpo vivo de Cristo, você tem um chamado. Você tem uma vocação. O Senhor te vocacionou. Alguém disse, um pastor conhecido, disse que a igreja é o espetáculo para principados e potestades. Por quê? A palavra de Deus nos garante que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E se somos mais do que vencedores, nada e nem ninguém pode nos deter como igreja do Senhor, no poder do Espírito Santo de Deus. A igreja é a comunidade que se reúne. E o culto é a reunião dessa comunidade. Temos que mostrar ao mundo e para também os principados que nós, como igreja, nós vivemos em amor. Seja na reunião de pequenos grupos, como nós estamos aqui hoje, ou quem sabe pequenos grupos dentro das casas que estão reunidas hoje, ou na comunhão dos santos no santuário. Igreja é demonstrar o cuidado que temos uns com os outros, principalmente, como bem lembrado aqui no começo do culto, nesse tempo de pandemia. Nesse tempo onde pessoas estão com seus salários reduzidos ou estão perdendo seus empregos. Pais de família que não têm como sustentar as suas casas, que não têm como colocar o pão e o leite sobre a mesa. Nós, como igreja, devemos demonstrar esse cuidado uns com os outros. Quando em tempos de crise nós pensamos no outro, nós acudimos o próximo necessitado. Igreja é quando damos o nosso abraço caloroso, mesmo que seja virtualmente. É uma palavra de conforto, é uma palavra de consolo, é uma palavra de esperança.
É uma palavra onde você vai tirar aquela pessoa do desânimo, da angústia e da desesperança. Porque nós, Igreja de Cristo, nós temos a esperança que só o Senhor pode nos dar. Mas nós temos essa esperança não apenas para nós, mas para transmitirmos àqueles que estão necessitando de uma palavra de consolo, de carinho e, por que não dizer, de amor. O mundo carece de amor. Quando nós oramos uns pelos outros, mesmo que à distância, mesmo que através de um celular, mesmo que através de uma oração digitada, nós estamos sendo igreja. Quando nós socorremos não só as necessidades do templo, mas nós socorremos também a obra de Deus, que esta não pode parar e não vai parar, porque a Igreja de Cristo não vai parar. Lá em João, capítulo 14, fala da morada de Deus, que o Senhor prepararia morada para todos. E nós já ouvimos esse texto como uma pregação falando do céu, mas quando nós continuamos lendo a palavra de Deus e deixamos o Espírito Santo ministrar ao nosso coração, ela vai nos acrescentando outras revelações de que a morada de Deus não é apenas na eternidade, mas nós somos morada de Deus. Nos capítulos de 13 a 17 de João, diz que os últimos momentos de Jesus com os discípulos, houve a instituição da ceia, a promessa do Espírito Santo. E João, então, diz que ora para que todos que crerão na palavra de Deus, para todos aqueles que crerão, todos aqueles, sou eu e você. Jesus, em Jerusalém, na última Páscoa, ele traz uma revelação fantástica. E ele fala aos judeus naquele momento, porque os judeus tinham a casa de Deus como sendo o templo em Jerusalém. E então Jesus diz que aquela casa que deveria ser, que era considerada a casa de Deus, aquela casa se torna em lugar de comércio. Porém, lá em João capítulo 2, do verso 19 ao 21, diz que Jesus passou diante do templo e disse: derrubem esse templo, e eu o reconstruirei em 3 dias. O templo que seria reconstruído era o corpo do Senhor. Jesus ofereceria a Deus uma outra casa, o seu próprio corpo, lugar para todos. O corpo vivo de Cristo. Por isso, há lugar para todos. O corpo vivo não era apenas o corpo, mas era um lugar para todo aquele que nele crê. Que João está falando lá no capítulo 14, lá no versículo 23, quando é mencionado, nós viremos a ele e faremos morada. Aqui é Jesus e o Pai virão fazer morada. Viremos a ele e faremos morada. Nós somos a casa do Pai, nós somos a morada de Deus, em nós ele habita. Porque nós cremos em Jesus, nós cremos no Espírito Santo, nós cremos no Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Se assim cremos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca, o Espírito Santo faz morada em nós. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Em Mateus 16, Jesus estava em Cesareia e perguntou
o que essas pessoas dizem que eu sou. E perguntou também aos seus discípulos: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro prontamente respondeu: o Filho do Deus vivo. Então Jesus diz: você é bem-aventurado, porque recebeu revelação do céu. Assim como Pedro, nós também recebemos revelação do céu, que Jesus é o Filho do Deus vivo. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, diz que Jesus é a pedra sobre a qual cresce um edifício, que é a casa espiritual. Eu e você somos esta casa. Eu e você somos esse edifício sendo construído a cada dia, tijolo por tijolo. Edifício que precisa crescer ajustado. Edifício que é o meu tijolo com o seu tijolo, com o seu tijolo, com o seu tijolo, que vai sendo ajustado, que vai havendo crescimento, mas que vai sendo ajustado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Essa é a casa de Deus, a igreja do Senhor, o corpo vivo do Senhor. A igreja é a comunidade que recebeu do céu esta revelação, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós somos a casa, nós somos a família de Deus, somos um edifício para ser um santuário santo do Senhor, morada de Deus. Casa de meu Pai. Quando Jesus diz casa de meu Pai, somos nós. Sou eu, é você. Somos casa de Deus, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em nós, e nós que somos a comunidade dos santos, os salvos em Jesus Cristo, nos reunimos no templo para adorá-lo, para termos comunhão uns com os outros, para sermos edificados na palavra, mas também nos reunimos nas casas, onde a palavra é pregada, onde a oração é feita, onde há comunhão em família. Temos aprendido isso nesse tempo. Temos aprendido, seja presencialmente ou virtualmente, temos aprendido a ser igreja de uma maneira diferente. Quando Jesus está na casa, todos se achegam. E todos se achegam à mesa, porque mesa é lugar de intimidade, mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de presença. Presença do Senhor. Quando Jesus está em você, que é casa de Deus, todos se aproximam. Porque as pessoas são atraídas pelo Jesus que habita em você. Por isso que nós temos que fazer como o apóstolo Paulo fala, de vivermos de maneira digna dessa vocação que recebemos, da vocação de ser casa de Deus. Quando Jesus está na casa, há intimidade. Hoje somos convidados a participar da mesa na presença dEle, onde na presença dEle emana amor, emana perdão, emana comunhão. E eu gostaria de motivar você a não ser apenas casa de Deus, mas que a sua casa seja a casa de Deus. Eu gostaria de motivar você que não só a sua casa seja a casa de Deus, mas que a sua mesa seja a mesa de Deus. A mesa onde há comunhão, onde há amor. Essa pandemia nos mostrou a necessidade de sermos casa de Deus de uma maneira sincera, de uma maneira integral, de uma maneira prática, além da maneira tradicional. Sermos casa de Deus
E que nossa casa seja casa de Deus de maneira prática, para que outros sejam atraídos, não só pelo Jesus que habita em mim e em você, mas pelo Jesus que habita na sua casa, pelo Jesus que assenta à sua mesa. É a tua maneira digna de viver a vocação que o Senhor te fez, é que vai ser o anzol para atrair novas pessoas a Cristo. Deus é aquele que tem prazer em nos usar e Ele quer nos usar. Nesse tempo onde o mundo está se perdendo a cada dia mais. Os documentários mostram os deuses que existem em tantos outros lugares que são adorados, e uma fé tão fervorosa, que eu digo assim, que se nós cristãos tivéssemos a fé que outras religiões têm, e da maneira que expressam, nós verdadeiramente seríamos o povo mais feliz da terra, e faríamos diferença nesse mundo. Quando nós somos casa de Deus e fazemos da nossa casa, casa de Deus, nós também fazemos de uma maneira prática, mais eficiente. E essa maneira de que você pode se envolver na Castelo Branco. E aqui eu quero deixar esse convite para você. Que a sua casa seja a casa de Deus para outros. Nós temos nos reunido, às vezes até virtualmente, e temos discutido sobre isso, de sermos a casa que é a igreja de Deus nas nossas casas. Onde em pequenos grupos nós vamos estudar a palavra, louvar, adorar, orar uns pelos outros e nos conhecermos melhor. Porque são nos pequenos grupos que nós nos conhecemos, que sabemos a necessidade do outro, sabemos a necessidade da oração. E eu gostaria de desafiar, de motivar e de convidar você a orar e colocar a sua casa à disposição do Senhor. Colocar a sua casa e a sua família à disposição da Castelo Branco, para que juntos nós possamos servir o Senhor, também dentro das nossas casas, nos nossos lares. E se você diz assim, ai pastora, mas eu sei que eu sou chamado, sou vocacionado, mas eu não me sinto capaz. O apóstolo Paulo diz que também não se sentia capaz, que ele era o menor de todos, mas ele obedece à vocação e o chamado do Senhor. Mas eu quero te dizer que se você ainda se sente intimidado nesse momento, aliás, nesse momento não, porque nós estamos em pandemia, isolamento social, mas assim que terminar tudo isso, você se sente que você quer abrir a sua casa, mas não se sente capacitado para liderar esse grupo dentro da sua casa, para liderar a Castelo Branco dentro da sua casa, nós vamos levantar alguém, nós vamos enviar alguém na sua casa para que possa ministrar a palavra de Deus. Mas que você seja, nesta noite, desafiado a isso. E que, se assim você se sentir desafiado, motivado, você, então, me procure, me mande uma mensagem no WhatsApp. Pastora, eu quero abrir a minha casa. Eu quero que a minha casa seja a casa de Deus. Eu quero que a minha mesa seja a mesa de Deus, para que outros possam ter acesso a essa mesa e a esta casa. Manda uma mensagem para mim e nós vamos, então, alinhavar tudo isso para quando essa crise que nós estamos vivendo passar. Esse é um passo de fé para que você e a sua casa sejam esse tijolo na edificação do corpo vivo de Cristo. Nós temos orado, temos planejado, temos sonhado, mas cremos que tudo está nas mãos do Senhor.
no tempo certo, nós colocaremos em prática tudo isso que o Senhor mesmo tem colocado no nosso coração. Eu só quero dizer a você que na Castelo Branco há lugar para todos. Na Castelo Branco você pode servir ao Senhor, você pode se dedicar à obra do Senhor. Para terminar, eu quero fazer uma oração com você. Eu quero orar assim como o apóstolo Paulo orou. Eu também quero fazer esta mesma oração para você. Feche seus olhos, curve sua cabeça, aqui no templo, onde você estiver. Querido Deus, eu oro para que, com as suas gloriosas riquezas, o Senhor os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, com a Igreja de Cristo, com o corpo vivo de Cristo, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Nós estamos clamando a Deus pela nossa igreja, pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, pelos estudos. Nós estamos clamando a Deus que você faça a mesma coisa. Que você tire uns minutos por dia e ore, e peça a Deus a misericórdia dele sobre nós, sobre a nossa nação. Não só com relação ao Covid-19, mas também com relação à dengue, que tem matado muitas pessoas. Então, que você possa exercitar o ser igreja nesse tempo de isolamento. E não se esqueça, a nossa vida é uma vida cultica para a glória de Deus. E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, esse amor que nós cantamos, que é um amor que não se mede, que não se explica, é um amor que apenas se sente, porque vem da parte de Deus. A consolação e a comunhão do Santo Espírito seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família e por onde você for. E também por toda a Igreja de Cristo, espalhada por toda a terra. E se assim você crê, você diz amém. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Esvazio de mim, esvazio de mim. É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós
nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus.